Já perdi as contas de quantas vezes fizemos as malas. E quando se trata de levar criança junto, o desafio pode ser bem grande. Quer saber como é que é mudar de país com criança pequena? Vem comigo. E hoje eu queria começar esse vídeo explicando brevemente que o motivo das nossas mudanças é devido ao trabalho do meu marido, tá? Então, assim, eu sei que tem pessoas que têm um sonho de morar fora e essas pessoas muitas vezes tiram um visto de trabalho ou de estudante e vão para outro país, às vezes até trabalhando em alguma outra área diferente da que trabalhava, né, no Brasil, justamente para poder concretizar esse sonho de morar fora. E tem gente que faz isso com filhos pequenos. Não é o nosso caso, né? A gente, digamos que meu marido tem a possibilidade de ser transferido dentro da mesma empresa para diferentes regiões, tá? Então é por isso que a gente acaba se mudando com alguma frequência. É uma opção nossa também, claro, aceitar essa transferência. É uma coisa que muita gente me pergunta, se querem transferir ele e a gente precisa aceitar e acabou, ou se é uma opção nossa. Então, respondendo, sim, é uma opção nossa, né? A partir do momento em que surge a oportunidade, a gente senta, conversa e avalia, né, os prós e os contras dessas mudanças e a gente toma uma decisão. Então, essa é uma coisa importante deixar claro. Para vocês saberem de que família eu tô aqui falando, né? De que ponto de vista eu tô aqui falando, e isso ajuda a entender quais são os meus medos e quais são as minhas dificuldades e expectativas, claro, porque eu tô inserida nesse contexto. E aí, preciso falar para vocês que não é uma comparação entre uma mudança de país sem crianças e uma mudança de país com crianças, porque o Noah é brasileiro, ele nasceu no Brasil. E quando a gente se mudou pela primeira vez para outro país, ele já existia no mundo com a gente. Ele já tinha 2 anos e meio quando a gente saiu do Brasil em 2021 e viemos para o México pela primeira vez, né, em Puerto Vallarta. Então, assim, as nossas mudanças de país sempre foram com criança. E tem uma questão importante também que é, a gente se mudou, tanto quando a gente se mudou pela primeira vez para o México, quando a gente se mudou para os Estados Unidos, foram mudanças que a gente estava fazendo sem ter familiares ou amigos nesses lugares. Eu queria comentar isso porque eu sei também que algumas pessoas se mudam para determinados países tendo familiares próximos nesse país. Ah, não mora na mesma cidade, mas está ali próximo, tipo, sei lá, pega um trem, pega um avião rápido e chega ali para encontrar um familiar ou amigos, né? Não é o nosso caso. Então, o que eu posso falar da nossa experiência é que, assim, acaba sendo um mix muito grande de sentimentos, muito grande. Quando a gente saiu do Brasil, rola uma tristeza, assim, de saber que o nosso filho não vai estar perto da nossa família com a frequência que a gente gostaria, né? A gente tem essa ideia de que, pelo menos no nosso caso, né? Pô, vai estar vendo os avós, os tios, os nossos amigos também, né, que acabam virando nossa família também. Então, assim, dá uma tristeza de saber que essas pessoas não vão ver o Noah com frequência e vice-versa. Também tem uma expectativa, né, uma esperança de que a criança tenha experiências novas e que ela cresça com essas experiências novas em outro país, de que a criança conheça, né, essa cultura diferente da nossa, do Brasil. Mas a expectativa também vem acompanhada de uma ausência da nossa própria cultura, né? Porque é isso, a criança, o Noah, como eu disse, ele saiu bem pequenininho do Brasil, ele lembra de algumas coisas, eu acho, quando a gente conversa com ele, enfim, né? Mas é diferente de você crescer estando na sua cultura, no seu país, com o seu idioma, como foi com a gente. Então, assim, é meio que deixar um pedacinho da nossa identidade, eu acho, sabe? Do que fez parte da nossa identidade. Então, assim, é deixar um pouco disso para trás para que o seu filho tenha experiências diferentes em outro país, né? E tenha expectativa, lógico, de que ele aprenda outro idioma, de que ele possa crescer, né, com essas coisas. Então, são expectativas que não necessariamente se cumprem, né? É claro que tem uma curiosidade de como é que vai ser, né, esse lugar e tudo mais, mas a gente sente também muito medo de que a criança não se adapte, de que a criança não faça novos amigos. Afinal de contas, a gente aprendeu a fazer amizades e amigos na cultura do Brasil, falando em português. Como é que vai ser agora, né, para o meu filho fazer amizades em uma cultura que eu também não conheço?
em um idioma que eu também tô aprendendo. Então, assim, rolam todos esses medos, né? Aí, claro, né, o que que a gente pode pensar a partir disso? É lógico que se a gente está no mesmo país, né, que a nossa família, que os nossos amigos, é muito mais fácil de encontrá-los. Porém, não necessariamente isso garante que as pessoas vão se encontrar com tanta frequência. O nosso plano inicial era de voltar para o Brasil, né, visitar o Brasil, pelo menos uma vez ao ano. Aí a gente para pensar, né? Talvez algumas pessoas que não estivessem tão próximas, a gente encontraria tipo uma vez por ano também no Brasil, mesmo se a gente estivesse morando lá, entende? Então, claro, ficaria mais fácil? Ficaria mais fácil. Mas às vezes o mais fácil não é o que a gente faz, né? Então, assim, não acho que seria uma coisa para te prender, né? E deixar e fazer com que você desista dessa mudança, né? Se é algo que você quer muito. A outra questão de fazer amizades isso pode ser difícil tanto no nosso país quanto fora. O que que acontece? O desafio é a gente, ao mesmo tempo que você está aprendendo sobre a cultura, em que você está aprendendo um idioma novo, você se esforçar para dar esse passo diferente, no desconhecido, bem desconhecido. Porque quando a gente pensa, tipo, em fazer amizades, né, sem ter nenhum contato, assim, sabe? Tipo, não é que, pô, eu conheço uma pessoa, essa pessoa vai me apresentar pro ciclo social dela. E aí eu vou começar a fazer amizades. Não, é tipo, você, seu marido, seu filho, e vocês não conhecem ninguém. Então, assim, fazer amizades nesse contexto dá muito medo, gente. É lógico que dá medo. É totalmente desconhecido, assim, sabe? É uma insegurança grande você falar. Como é que você começa uma amizade com alguém? Tipo, num lugar assim. Eu sou muito cara de pau, então assim, o que eu posso falar aqui pra vocês é a partir da minha cara de paudice, da minha cara de pausice, que eu usei e vou usando e vou me comunicando com as pessoas. Mas acho que o trabalho pode ser um primeiro contato, né? Se você vai se mudar para outro lugar e você vai trabalhar presencialmente, provavelmente você vai estar conhecendo pessoas novas no seu trabalho. Pode ser aí um meio de contato, né, para você conhecer pessoas novas. Foi o que aconteceu comigo nos Estados Unidos, por exemplo, que eu trabalhei numa escola, e vai ser tema de outro vídeo, claro, mas fez com que eu tivesse contato com pessoas novas a partir desse trabalho. E foi muito legal. Mas tem uma coisa muito mágica que acontece com as crianças, né? As crianças, elas têm uma facilidade muito grande de criar conexão, né? Então, assim, se você está se preparando, né, para se mudar de país com uma criança pequena, o que eu sugiro é você encontrar parques ou buscar, né, parques, atividades com criança, coisas que você possa fazer, lugares em que você possa levar a criança para ela brincar e ver se ela mesma, a partir dessa brincadeira, dá esse passo, que pra gente às vezes pode ser muito difícil, né? E é muito curioso porque uma dessas vezes, né, em que eu fui num parque com o Noah lá em Porto Vallarta, o Noah começou a brincar com várias crianças que estavam no parque e uma moça me viu conversando em português com o Noah. E aí ela me abordou, falou: Oi, tudo bem? Você fala português? Não sei o que legal. Eu fiz aula de português uma época, não sei o que. Achei super legal isso. Tem pessoas aqui no México que procuram professores de português do Brasil para aprender. Muito legal. E aí, enfim, ela não tinha nenhum filho no parque, mas ela estava acompanhando a amiga dela, que tinha levado o filho no parque. Então ela me apresentou para essa amiga dela, e eu sou amiga dela até hoje. Então, assim, ela foi para os Estados Unidos, a gente se encontrou lá. Recentemente ela veio aqui para Cancún também por um evento que ela ia estar participando, e a gente se encontrou. Então, assim, as coisas vão acontecendo, né? Um outro ponto de encontro é a escola do seu filho. E aí, quando o Noah começou na escola, lá em Porto Vallarta, eu sempre tirava muitas dúvidas com uma das mães. E aí eu acabei, naturalmente, conversando um pouco mais com ela, e a gente começou a marcar, né, alguns dias para o filho dela e o Noah brincarem juntos. Afinal de contas, eles estavam na mesma sala, tinham a mesma idade, estavam aprendendo as mesmas coisas. E aí é isso, a gente foi conversando e conversando mais e mais. E aí a gente decidiu um dia ir tomar um café sem as crianças pra gente poder conversar mais tranquilamente. E foi isso, e a gente é amiga até hoje também. Então, assim, eu sei que dá um medo, que dá um receio, né, de que minha criança vai fazer amizade, eu vou fazer amizade. Mas talvez se a gente buscar os pontos de contato, né, que justamente esse contexto te proporciona,
talvez essa mágica aconteça, entendeu? Tá, beleza. Acho legal fazer amizades com pessoas que têm filhos também, bacana, é um ponto de contato legal. Mas vamos dizer que a gente esteja falando de alguém que tem um estilo mais de, cara, quero fazer amizades não só com mães, porque eu quero sair um pouco desse tema de maternidade, não quero ficar só falando disso, porque a gente sabe que é isso, né? Cansa também às vezes, ficar só falando de maternidade. Então, o que que eu sugiro? Vou puxar sardinha para o meu lado, óbvio. Mas você ir para a academia, entrar em grupos de exercícios, entrar em grupos de yoga, pilates, zumba, dança, esportes como tênis, grupo de ciclismo, natação, sabe? Entrar em grupos. Não falar, ok, vou fazer natação, vou fazer sozinha lá, vou comprar e vou sozinha, não vou entrar em contato com ninguém. Enfim, buscar as atividades que você possa gostar para você poder fazer em grupo. Eu acho que essa é uma ótima maneira de você se movimentar, de você conhecer novas pessoas, de você conhecer mais sobre o lugar, porque, por exemplo, se você entrar num grupo de pedal e aí vocês vão fazer um percurso legal aí pela cidade com pessoas que já conhecem, né? Você vai também poder conhecer um pouco mais sobre a cidade, enfim. Acho muito legal isso. E essa vai ser a minha sugestão. Enfim, acho que é isso para esse vídeo, um pouco dos medos e das expectativas, dos sentimentos, né, que rolam quando a gente pensa em uma mudança com criança. E compartilhei aqui com vocês um pouco de como foi a nossa experiência de maneira bem geral, né? Eu não fiquei especificando muito a chegada no México, a chegada nos Estados Unidos, o retorno para o México, eu não fiquei especificando muito essas questões, porque eu queria que vocês tivessem realmente uma visão geral, assim. E claro que eu tô aqui para compartilhar o que eu aprendi com essas experiências, né? Espero que o vídeo possa ter ajudado você. Se você gostou do que eu falei aqui para você nesse vídeo, não deixa de curtir e, por favor, se você quiser compartilhar alguma coisa ou fazer alguma pergunta, escreve aqui embaixo que eu leio todos os comentários, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.